Dia 2 de julho. Marque esta data. Dia 2 de julho, às 2 da tarde. Na sede Osasco, quilômetro 21. Avenida dos Autonomistas, 6.794. Gravação ao vivo do novo CD de Thalita Palharim. Amor Sem Limites. 2 de julho. Gravação do novo CD da cantora Thalita Palharim. Amor Sem Limites. Começa agora o programa Viva a Vida com Paz e Vida. Olá, amigos! Olá, amigas! Estamos iniciando por hoje, e glórias ao bom Deus por isso, mais um programa Viva a Vida com Paz e Vida. Eu sou o pastor Ideraldo Palharim. Olá, meu querido, minha querida, muito obrigada pela sua companhia. Eu sou a pastora Thalita Palharim. Começamos agora, isso mesmo, mais uma programação de muita paz e muita vida. E hoje, no programa especificamente o qual você assiste, você vai ver... No programa Viva a Vida com Paz e Vida, você vai ver ministração da palavra pastor Ideraldo Palharim e pastora Thalita Palharim. O louvor a Deus com a cantora e pastora Thalita Palharim. Um trecho da pregação da palavra de Deus com o pastor Ideraldo Palharim. E já iniciando o programa aqui, eu quero convidar você para que você esteja em uma das igrejas da Paz e Vida Ministério Zona Sul. Inclusive, neste domingo agora, domingo dia 3, nós vamos entregar para você 3 telegramas. E estes 3 telegramas que você vai receber é para que você entregue a cada um deles para 3 pessoas que você conhece e que se afastaram da igreja, que se distanciaram do caminho do Senhor. Você vai receber 3 telegramas e com eles você certamente fará aquilo que de melhor você deve fazer: ganhar almas para o reino de Deus. Certamente estas pessoas a quem você entregará estes 3 telegramas, elas certamente atenderão com urgência o que escrito está no telegrama. Porque você sabe que quando você recebe um telegrama, é urgente que você atenda o que nele está escrito. Portanto, esta pessoa precisa entender e compreender que é urgente que ela compareça em uma das igrejas da Paz e Vida Ministério Zona Sul para se reconciliar com o Senhor Jesus. Aí, na quarta-feira, dia 6, na sexta-feira, dia 8 e no domingo, dia 10, onde nós teremos a Santa Ceia do Senhor, nestes 3 dias os quais eu citei, você vai receber de presente uma rosa e um lírio. E esta rosa e este lírio é para você enfeitar, ornamentar aí o seu lar, a sua casa. Só que esta rosa e este lírio, para que você o coloque de pé, não será necessário você colocar dentro de um vaso. E nem tampouco será preciso você colocar água para que possa durar bem mais tempo esta rosa e este lírio. Interessante. Se você cuidar dela direitinho, tanto da rosa como do lírio, você vai ter este ornamento para sempre. Então venha e participe dos encontros de Paz e Vida Ministério Zona Sul. Lembrando que as reuniões acontecem todos os dias, na segunda-feira e no sábado, às 7 horas da noite. Terça, quarta, quinta e sexta-feira, em 3 horários, às 8 horas da manhã, às 3 da tarde e às 7 horas da noite. E no domingo, em 4 horários. Pela manhã, às 7 horas, ainda pela manhã, às 10 horas, à tarde, às 4 horas e a quarta e última reunião no domingo, às 18 horas e 30 minutos. Venha ter paz, venha ter vida participando dos encontros de Paz e Vida, Ministério Zona Sul, certo, Thalita Palharim? Isso mesmo, estão todos mais do que convidados e também convidados para sábado agora,
né? Sábado agora chegou o grande dia, um dia muito esperado por mim e também por todos aqueles que acompanham o meu ministério, que sabem como, né, Pai? Assim, foi difícil, vamos dizer, chegar até aqui, mas o Senhor, grandes coisas... nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor e grandes coisas Ele tem feito por nós, por mim e por você. Então vamos compartilhar juntos desse momento, porque domingo agora, a partir das 14... Domingo não, sábado. Sábado, dia 2 de julho, a partir das 14 horas. Retifica. Sábado, dia 2 de julho, a partir das 14 horas, ali na Paz e Vida, sede Osasco, na Avenida dos Autonomistas, 6794. Eu espero vocês todos para juntos nós louvarmos ao Senhor e então gravarmos tudo isso no novo CD, o CD Amor Sem Limites. Dia 2 de julho, marque esta data. Dia 2 de julho, às 2 da tarde, na sede Osasco, quilômetro 21, Avenida dos Autonomistas, 6.794. Gravação ao vivo do novo CD de Thalita Palharim, Amor Sem Limites. 2 de julho, gravação do novo CD da cantora Thalita Palharim, Amor Sem Limites. Está aí então este convite para você, imperdível, será para todos nós um momento abençoador neste sábado, onde todos nós estaremos participando da gravação do CD ao vivo, Amor Sem Limites. E Jesus provou este amor para com todos nós, o amor do Senhor é um amor imensurável. Interessante, né, Thalita? O Senhor sempre foi aquele e continua sendo aquele que perdoa. Agora, tem quem quer o perdão e tem quem não quer o perdão. Vamos lembrar da figura de Judas Iscariotes. Ele que era ali da cidade de Queriote. Por isso que o seu nome era Judas Iscariotes. Interessante. Ele poderia ter se arrependido do que fez. Mas desde se arrepender, ele sentiu remorsos. Na ocasião em que ele traiu a Jesus com um beijo lá no jardim do Getsêmani, Jesus inclusive o chamou de amigo. Ah, que lindo, Jesus! Olha só o amor de Jesus. E mesmo assim ele deu prosseguimento, vamos dizer, ao seu plano diabólico. Por quê? Porque ele permitiu que o diabo entrasse nele. Então, isto nos faz entender que mesmo aquelas pessoas que estão na igreja, que declaram que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que sabe que Ele é poderoso para realizar milagres, se a pessoa ela não ficar firme com o seu pensamento fixo nas coisas que são do alto, Satanás procura entrar até na vida destes também. E muitas das vezes ele consegue o seu intento, e é por isso que muitas pessoas se desviam, se afastam, acabam traindo, não é, a Jesus Cristo, como Judas o traiu. A gente vê, até você começou a falar, logo que você começou, você disse isso, que Judas ele não se arrependeu, porque é claro que se ele tivesse se arrependido, arrependimento quer dizer mudança de atitude, mudança de rumo, né? Se Judas ele tivesse se arrependido, confessado o seu erro, pedido perdão a Deus, ele teria sido perdoado. Assim como Pedro, que negou a Jesus, logo se arrependeu e alcançou ali, né, o perdão, vamos dizer assim. Agora, Judas não. Judas, ele, como você disse, remorso é completamente diferente de arrependimento, né, pai? Tem muita gente que às vezes fica com remorso. Tem muitas pessoas que não se arrependem genuinamente. Elas continuam sentindo remorso daquilo que fez, mas não tem a humildade de pedir perdão a Deus. E como você falou, aqui em Lucas 22, no capítulo 3, olha só. Então Satanás entrou em Judas Iscariotes, chamado Iscariotes, um dos 12. Discípulo do Senhor, aquele que presenciava os feitos e os milagres que Jesus realizava. Certamente ele não tinha dúvidas de que Jesus era o Messias, o Filho de Deus.
E interessante, Thalita, tem uma passagem na palavra de Deus, quando eles estavam no cenáculo, celebrando aquela que seria a última ceia de Jesus, e Jesus já falava, olha, um de vós, aquele que come comigo, há de me trair. Quer dizer, ele não tinha nem traído, ele não tinha nem negociado a vida de Jesus, lá com os sacerdotes, em relação ao valor que ele queria receber, para identificar quem era Jesus para que fosse preso. E Jesus ainda falando a respeito disto, mesmo assim, ele não se arrependeu, porque ele já poderia aí ter percebido o quanto Jesus se tratava a ser de verdade o unigênito do Pai. Opa, espera um pouquinho, ele está falando que um dos 12 o há de trair. Então, espera um pouquinho, ele sabe todas as coisas, então isso eu não vou fazer. Não é verdade? Ele poderia ter pensado dessa forma, mas mesmo assim, ele foi até lá, negociou a vida de Jesus ao preço de 30 moedas de prata, que era o que equivalia ao valor de um escravo. Se alguém precisasse de um escravo para que pudesse trabalhar, pagaria por ele 30 moedas de prata. E foi este valor que Judas recebeu para vender, vamos dizer assim, a vida de Jesus. E a gente percebe também, durante até o ministério, vamos dizer assim, de Judas, que ele, né, pai, ele já mostrava algumas atitudes. A tendência dele, né? Assim, Satanás, que é um ótimo observador, ele já estava bem atento ali, né, que ele observa as pessoas para poder pegar nas brechas aonde ele possa entrar. E Judas, então, a gente vê, por exemplo, naquele episódio daquela mulher que ungiu os pés de Jesus com aquele perfume, né? O que Judas falou? Poderia se vender já ali todo este aroma, este perfume, não é? Por 300 denários, é isso? É isso daí que ele falou. Quer dizer, ele já, assim, né? Querendo questionar a atitude daquela mulher, qual Jesus viu o quanto era sincero, o quanto era ali preciosa aquela atitude, mas ele já olhando o quê? Pro dinheiro. O dinheiro, achando. E a falsidade dele. Poderíamos arrecadar esse valor e distribuí-los aos pobres. Será que Judas estava preocupado com os necessitados? Com as viúvas? Com as crianças que eventualmente necessitassem de algo? Ele estava preocupado era com o seu próprio ventre. Por quê? Porque ele é o que mantinha a bolsa das coletas com ele. Ou seja, ele era o tesoureiro do ministério de Jesus. Já pensou? Até certo ponto, se fôssemos pensar friamente, ele era uma pessoa confiável até então, para que pudesse tomar conta da receita financeira do ministério de Jesus. Mas ele foi mudando o coração dele. Ele foi mudando, ou seja, Satanás foi entrando nele, conforme você mesma leu na palavra, não é? E ao ponto que ele deixou Satanás entrar na vida dele, também conduziu o pensamento dele, a mente dele, para agir como agiu, tanto que traiu a Jesus e depois, sentindo tão grande remorso, porque ele dizia, errei, traindo sangue inocente. E o que ele fez logo depois disso? Ele sabia que Jesus era inocente, que Jesus era o Filho de Deus e fez o que fez. Mas Satanás estava na condução da mente dele e ele acabou tirando a sua própria vida. E a Bíblia Sagrada nos fala como ordem de Deus: não matarás. Aí você me pergunta, ou os telespectadores também, mas Judas não matou ninguém? Mas ele se suicidou, ele tirou a sua própria vida, ou seja, ele se matou. Então a transgressão, o pecado, o erro é o mesmo. Porque se Deus diz não matarás, é para que você não tire a vida de outrem. E ao mesmo tempo você não pode tirar a sua própria vida. Porque quem tem poder de dar a vida ou tirar a vida é somente Deus. E as pessoas não podem se precipitarem a agir desta forma, achando que talvez seja o melhor que faça. Esta vida não me interessa mais, vou dar fim à mesma, porque pelo menos acaba todo este meu drama. Pelo contrário, é aí que o drama vai começar, porque a pessoa já cometeu um grande pecado.
Um grande erro, tirando a vida, a sua própria vida. Né? E pensar que a história de Judas poderia ter sido diferente. E como poderia ter né? sido outra, não é? É. Inclusive, quando os discípulos estavam reunidos, eles acharam por bem escolher um outro que substituísse a Judas. Em função dos 12 discípulos e das 12 tribos de Israel. Então, eles acharam por bem escolher mais um, e este um, que foi Matias, substituiu a Judas. Se Judas não tivesse feito o que fez, ele seria uma das pedras, vamos assim dizer, do discipulado do Senhor Jesus, dos apóstolos, não é? Como sendo uma das pedras de Israel. Se ele tivesse se arrependido, né? Mas não se arrependeu. Não se arrependeu. Mas para os nossos telespectadores, amigos e todos quantos nos acompanham a partir de agora, sempre o Senhor dá uma oportunidade. Sempre dá uma segunda chance, a terceira, a quarta. E vai pondo chance. Tem sempre um nisso. recomeço. Sempre. Né? E por falar em recomeço, vamos ouvir uma canção do CD Recomeço? Qual que poderia ser, dona Thalita Palharim? Maior do que a vida? Maior do que a vida. Faz tempo que nós Vamos não louvar? assistimos. Vamos louvar então com a pastora Thalita Palharim, e você acompanha agora então a esse videoclipe que faz parte a canção do CD Recomeço, o louvor maior do que a vida.
Maior do que a vida. E este louvor e diversos outros louvores você tem como ouvir na Rádio Nacional Gospel Paz e Vida 920 AM, primeira colocada no segmento Gospel AM. Você tem lá muito louvor, a palavra de Deus, também a oração. Então sintonize no dial do seu rádio, os 920 AM. Para você que nos assiste de muito longe, você tem como ouvir a Rádio Nacional através do site www.pazevida.com. Lá tem o link Rádio Net, você ouve a mesma programação numa ótima qualidade em qualquer lugar do mundo. E também, como eu disse, tem palavra, a palavra de Deus também sendo ministrada, louvor, oração, tudo na Nacional Gospel Paz e Vida. E aqui no programa Viva a Vida também. Agora nós vamos acompanhar com o meu pai, o pastor Ideraldo Palharim, a continuidade, mais um trecho de uma de suas ministrações em um dos endereços de Paz e Vida. Jacó estava agora se questionando. Jacó agora estava pensando, e já era noite, ele estava exausto, cansado, fadigado. Ele que se interessava por tendas, agora nem sequer tinha um teto sobre a sua cabeça. Já era noite, estava escuro. Eu diria para você que esta noite foi a noite mais escura na vida de Jacó. Será que você, meu irmão, minha irmã, não tem vivido momentos semelhantes? Mesmo você estando debaixo da luz, você tem vivido momentos de trevas, de escuridão. Será que a noite tem perdurado mais do que 24 horas na tua vida? Mas acredite, chegou o momento do sol da justiça, aleluia, brilhar intensamente na sua vida. E de certeza e com certeza absoluta, toda a escuridão será dissipada, será banida. Jacó pegou uma pedra por travesseiro, nem travesseiro ele tinha. Ele deitou, provavelmente demorou até para que pegasse no sono. Estava só, talvez triste, angustiado, pensando que provavelmente o seu futuro seria um futuro incerto, longe da família. E por que não, provavelmente a família literalmente quebrada, destruída, pela atitude a qual teve ele em relação ao seu irmão, de ter aceitado a proposta da sua mãe, de ter enganado o seu próprio pai. Mas o que aconteceu? Enquanto Jacó dormia, ele teve um sonho. Quantos não têm sido os seus sonhos, não é? Sonhos de conquistas, de vitórias, sonhos que você sonha não dormindo, mas acordado, acordada, em poder vê-los realizados no dia a dia da sua vida, na vida da sua família, porque você que é mãe, quer o melhor para o seu filho, quer o melhor para a sua filha. Você que quer viver os seus dias felizes ao lado do seu esposo, você sonha com a prosperidade, de sair, de morar de aluguel, de morar no que é seu, de ter o seu próprio carro. Quantos não têm sido até aqui os seus sonhos, mas sonhos que você tem sonhado acordado, em vê-los realizados na sua vida, e até hoje isto não aconteceu, mas Deus agirá poderosamente na sua vida. Esse Deus a quem nós servimos é um Deus que tudo pode. Ele declarou e disse: eis que é-me dado todo o poder nos céus e na terra, aleluia, e Ele realizará todos os seus sonhos. Ele não se esqueceu de você, Ele jamais se esquece de você. Pastor, mas eu tenho sido um pecador,
Eu tenho transgredido os mandamentos, eu tenho falhado no dia a dia da minha vida, e eu imagino até pelos meus procedimentos o quanto eu entristeci o coração de Deus, mas Deus é Ele aquele que posiciona os seus olhos na direção da tua vida, Ele te assiste, Ele te contempla, Ele quer o melhor para você, Ele te procura, não importa a sua falha, a sua transgressão, o seu pecado. Para Deus nesse momento não importava o que Jacó havia feito. O que importava era que na verdade no coração dele havia acontecido um sincero e genuíno arrependimento. E Jacó então começou a sonhar. E ele teve um sonho que uma escada, ela saía da terra e ia até o alto dos céus. E no topo da escada ele viu o próprio Deus Todo-Poderoso, o Deus Jeová, o Deus que criou os céus e a terra. E ele presenciou anjos que subiam e desciam aquela escada. Oh, meu irmão, minha irmã, a escada de Deus está posta nesta noite, dos céus em direção à tua vida, e aquilo que você quer e deseja, um anjo de Deus vai subir esta escada, aleluia, e colocará a tua petição na presença do Pai Celestial, e Deus atenderá o seu pedido. Está aí então, portanto, você acompanhou um breve e rápido trecho da pregação da Palavra de Deus. Thalita Palharim, domingo chegando, domingo é o lugar onde esta pessoa vai estar. E qual é o lugar? Na Comunidade Cristã Paz e Vida, Ministério Zona Sul. Não tem desculpa, porque tem 4 horários para essa pessoa estar conosco. Mesmo você que pertence a uma outra denominação, às vezes essa pessoa comparece na denominação dela no horário da noite. Então você pode comparecer pela manhã em um dos encontros de Paz e Vida, Ministério Zona Sul. Contamos com a sua presença. Encerramos, Thalita Palharim. Isso mesmo, a gente vai embora amanhã, nesse mesmo horário, neste mesmo canal, mas agora a gente se despede de vocês. Tá certo, eu sou o pastor Ideraldo Palharim, eu fico por aqui, me despedindo de você com um forte, apertadíssimo, carinhoso, amorosíssimo, olha que palavra legal que eu arrumei agora, abraço. Fique na bênção. Cuide-se muito bem e viva o Senhor Jesus! Agora posso enxergar luz para o meu caminho. Dia 2 de julho, marque esta data. Dia 2 de julho, às 2 da tarde, na sede Osasco, quilômetro 21, Avenida dos Autonomistas, 6.794. Gravação ao vivo do novo CD de Thalita Palharim, Amor Sem Limites. 2 de julho, gravação do novo CD da cantora Thalita Palharim, Amor Sem Limites.